concordância nominal, nós temos aí o ponto 11, que diz assim. Nós temos aí expressões que são o mais, o menos, o melhor e o pior, mais a palavra possível. O que a gramática fala sobre essa construção? Bom, na verdade a gramática fala sobre a palavra possível em uma determinada frase. E ela diz assim: se a palavra possível aparecer relacionada a uma dessas 4 expressões aqui, olha, o mais, o menos, o melhor e o pior, essa palavra possível deverá concordar com o artigo que faz parte dessas expressões. A palavra possível deverá concordar com o artigo que faz parte dessas expressões. Isto é, se o artigo estiver no singular, a palavra possível vai ficar no singular. Se o artigo aparecer no plural, a palavra possível também aparecerá no plural. Então é assim que você tem que avaliar. Coloquei aqui, olha, comprou roupas as mais elegantes possíveis. Veja, peguei a expressão o mais, apliquei aqui com o artigo no plural. Olha o artigo aí. No plural. E esse artigo está concordando com quem? Com o substantivo roupas. Isto é, comprou roupas as mais elegantes possíveis. Olha, possíveis no plural, concordando com o artigo que se encontra no plural. Então está aqui. Plural, plural. Tudo bem? Só que o problema vai ser o seguinte. Essas expressões aqui, o mais, o menos, o melhor e o pior, elas podem ser aplicadas na frase de maneira invariável. Se você quiser flexionar, como eu fiz aqui, de acordo com a palavra roupas, né? Comprou roupas as mais elegantes possíveis, possíveis concordando com o artigo no plural. Mas é possível, segundo a gramática, aplicar essas expressões, o mais, o menos, o melhor e o pior, sem flexão, sem você levar ao plural, sem colocar no feminino. É possível. Então, olha só. Comprou roupas, não flexionei. Comprou roupas o mais elegantes possível. Olha, está aqui. O artigo no singular, mesmo a frase inteira, quer dizer, mesmo a palavra roupas estando no plural, eu apliquei isso aqui de maneira invariável. É possível. Então vou colocar aqui, olha. É possível ser invariável. Tiago, quem é que vai escolher isso? Você que vai escrever o texto. Ou você que vai marcar a questão lá. Né? Então, comprou roupas o mais elegantes possível. Possível no singular, concordando com o artigo que está no singular. Então veja, plural, plural. Está aqui. Como eu apliquei a expressão aqui de forma invariável, é claro que a palavra possível não poderá flexionar, porque a regra diz que a palavra possível deverá concordar com o artigo que faz parte dessas expressões. Ou você resolve flexionar, ou se você quiser, não flexiona. Se não flexionar, a palavra possível também não poderá flexionar. Vai ficar de maneira invariável. E detalhe, eu posso aplicar essa frase em uma ordem diferente dessa aqui. Eu posso dizer, comprou roupas o mais possível elegantes. Ou ainda, comprou roupas elegantes o mais possível. Então, não interessa a posição em que essas palavras vão aparecer. O que interessa é, a palavra possível sempre deve concordar com o artigo. Se você resolveu não flexionar, a palavra possível não vai flexionar. Se você resolveu flexionar, a palavra possível vai flexionar. Ah, Tiago, mas é muito estranha a frase. Muito estranha, mas correta, que é o que interessa lá para a hora da prova. Beleza? Então, você tem essas duas opções, uma mais bonitinha do que a outra, mas ambas corretas. Faça mais em português, não? Tem que fazer? Só que a gente chega aos pontos 12 e 13. Diz aí qual foi a dúvida. Esse mais,
Então, entenda que isso é uma expressão, não é um advérbio. Eu tenho, na verdade, um artigo e tenho mais, que é um advérbio. Mais é um advérbio. Mas entenda isso aqui, juntamente com a palavra possível, como uma locução adverbial. Locução adverbial, não é um advérbio. Eu tenho um artigo, tenho um advérbio mais, que é um advérbio de intensidade, e tenho a palavra possível, que é um adjetivo. Só que todas elas juntas formam uma expressão chamada de locução adverbial. Locução adverbial. Aí, isso pode ser aplicado de maneira invariável, essa expressão o mais possível, de maneira invariável, ou se você quiser, você flexiona. Sem problema algum. Só isso. Isso que eu estou dizendo. Marque a alternativa correta quanto à flexão das palavras ou quanto à concordância nominal. Aí ele pode colocar lá: comprou roupas o mais elegantes possíveis. Aí você vai analisar se dessa maneira como ele colocou, comprou roupas o mais elegantes possíveis, se a frase está certa ou está errada. Foi assim que foi aplicado sempre. Estaria errado? Estaria errado. Olha, se vocês estão me perguntando se estaria errado, é porque vocês não entenderam nada do que eu disse. Porque veja, entenda, vamos lá. É simples assim, viu? Eu acho que vocês estão viajando na maionese, eu estou pensando em outra coisa. Olha, não há o que fazer, pessoal, aqui. Você encontrar uma dessas 4 expressões sendo aplicada de forma invariável. O que é invariável, Tiago? Não ter plural, não ter feminino, não ter masculino. Se isso aqui for aplicado da forma como está aqui, de maneira alguma você pode flexionar a palavra possível, quer dizer, não vai levar ao plural, por quê? Porque a palavra possível sempre tem que concordar com quem? Com o artigo. Artigo singular, singular. O artigo aqui está no plural. Pode, Tiago? Pode, concordando com a palavra roupas. Se estiver no plural, plural. Tem o que fazer, viu? É só isso aqui. Agora, claro, ele vai tentar te enganar. Ele vai colocar lá: comprou roupas o mais elegantes possíveis. Aí, por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele não colocou a palavra elegantes no plural aqui. Aí ele vai esperar o aluno pensar assim: peraí, roupas está no plural, elegantes está no plural, então possível não é plural também. Aí não é. Porque, na verdade, se você aplicou a expressão o mais, o menos, o melhor e o pior de maneira invariável, já era. A palavra possível tem que ser aplicada de maneira invariável. Não poderá ser flexionada. Locução adverbial. Então, aqui em cima, na verdade, eu vou entender que eu tenho roupas, que é o substantivo, elegantes, que é uma característica das roupas, né? Elegantes é uma característica das roupas. Possíveis é uma palavra que funciona também como adjetivo, e mais é um advérbio que está intensificando a palavra elegantes. Mas entenda, não há locução adverbial. É como se eu dissesse: comprei roupas, as roupas mais elegantes possíveis. Entendeu? Mas não é uma expressão adverbial, até porque não poderia flexionar. Mas entenda, numa prova de concurso ele nunca vai te pedir esses detalhes aí. Locução. Eu estou dizendo que é locução adverbial só por dizer, mas assim, na hora da prova nunca foi pedido isso. Beleza? Aí veja. Oi, dizer. Menos não flexiona, mas o artigo que está antes pode flexionar. Comprou roupas as menos elegantes possíveis. A palavra menos não flexiona, o artigo flexiona. Da mesma forma, a palavra mais não tem flexão. Tanto aqui como aqui, ela está invariável, ela não mudou nada. Só que o artigo mudou. Só o artigo. Beleza? Olha, adjetivo após 2 ou mais substantivos. Então, pessoal, presta atenção. Ele tem pai e mãe. Aí, olha só. Pai é um substantivo. Masculino. Perfeito? Mãe é um substantivo feminino.
Beleza. O que acontece? Ou eu concordo, olha, esse aqui é o nosso adjetivo, né? Analfabeto é o adjetivo que está relacionado a esses dois substantivos. E a regra diz assim, ou eu concordo com o elemento que está mais próximo, ou concordo com os dois elementos. Ou concordo com o elemento mais próximo, ou concordo com os dois elementos. No masculino. Os dois elementos no masculino. Porque na verdade, como eu tenho um elemento masculino e um feminino, mantém-se o masculino plural. Não é assim que funciona? Se eu tenho um homem e uma mulher, eu não vou dizer, vocês estão muito estudiosas. Não, vou dizer que vocês estão muito estudiosos. Se é um homem ou uma mulher, mantém-se o masculino plural, né? Ou eu concordo com o mais próximo, ou concordo com os dois. Agora, só lembrando que, se eu concordar apenas com o mais próximo, a característica é só no mais próximo. Isto é, ele tem pai e mãe analfabeta. Isto, a mãe dele é analfabeta. O pai eu não sei se é, né? Porque eu não disse nada aí. Pode até ser, mas eu não disse. Ele tem pai e mãe analfabeta. Agora, ele tem pai e mãe analfabetos, aí eu tenho certeza de que os dois são analfabetos. Eu concordei com os dois. Ou você concorda apenas com o elemento mais próximo, e aí dá a característica apenas para esse elemento, ou você dá a característica aos dois, a gramática vai aceitar as duas flexões. Perfeito? Se tivesse invertido no caso, ele tem mãe e pai, poderia ser analfabeto ou analfabeto, né? Perfeito. Ele tem mãe e pai analfabeto, concordando com o pai, ou analfabetos, concordando com os dois elementos. Perfeito. A mesma história aqui, olha. Olhava animais, olha, animais substantivo masculino, concorda? Plantas, substantivo feminino. Bom, qual é a regra? A regra diz que o adjetivo que aparecer após dois ou mais substantivos ou concorda com o elemento mais próximo ou concorda com os dois elementos. Aí vamos lá. Quer dizer que, se a gente concordar apenas com o elemento mais próximo, a característica é só das plantas. Justamente. Olhava animais e plantas bonitas. Mas não significa dizer que os animais eram feios. Apenas eu disse que as plantas eram bonitas. Olhava animais e plantas bonitas. Eu dei a característica às plantas. Agora, os animais eram feios? Isso aí eu não sei. Se eles eram feios, se eram bonitos. Eu não coloquei aqui. Agora, as plantas eram bonitas. Agora, se eu disser olhava animais e plantas bonitos, tanto os animais como as plantas tinham essa característica. Eram bonitos. Aí cuidado, viu? Em prova, ele pode sacanear fazendo o seguinte. Olhava animais e plantas bonitos. Aí ele vai dizer assim, olha, o adjetivo bonitos está no masculino plural, porque concorda com a palavra animais, que é um substantivo masculino que se encontra no plural. Certo ou errado? Errado. A regra não é essa. Isso aqui está no masculino plural, não porque está concordando com animais, que é um substantivo masculino plural. Ele está no masculino plural que está concordando com o elemento que é masculino e o elemento que é feminino. Com os dois. Porque, entenda, se eu disser que bonitos está concordando com animais, apenas, eu vou dizer que analfabetos está concordando apenas com o pai. E não é verdade. A concordância é feita com o elemento mais próximo ou com os dois elementos. Então essa é a nossa regrinha aí. Bom, mas é o seguinte. Eu vou entender o seguinte. Letra A e letra B, eu vou entender da seguinte maneira. Deixa eu colocar assim. Eu vou entender como sendo o nosso primeiro caso relacionado a esse item 12. Primeiro caso relacionado ao item 12. Beleza? E aqui na letra C eu vou entender como segundo caso relacionado ao item 12. Segundo caso. Porque é o seguinte. No item 12, eu coloquei assim. Animais e plantas. Olha, animais, substantivo masculino. Plantas, substantivo feminino.
Bonitos, adjetivo. O que acontece? Eu vou concordar com os dois elementos obrigatoriamente, porque diferente da letra A e da letra B, que representam o primeiro caso, aqui eu tenho um verbo de ligação. Isto é, os dois substantivos estão ligados ao adjetivo por meio de um verbo de ligação. E aí seria improvável e impossível nesse caso a gente dizer animais e plantas são bonitas. Animais e plantas são bonitas. Não posso só concordar com o elemento mais próximo. Eu tenho que concordar obrigatoriamente com os dois elementos. Animais e plantas são bonitos. Concordando com os dois elementos, se houver um verbo de ligação. Então vamos lá organizar nossas ideias. Eu tenho dois casos. Então, o primeiro caso... Oi? Se os dois substantivos for feminino? Aí fica no feminino. Bonitas. A ideia é concordar com os dois. Como aqui eu tenho o elemento masculino e o feminino, a concordância com os dois deixa o adjetivo masculino plural. Mas se eu tiver aqui, sei lá, vamos colocar um elemento feminino aqui, pessoas. Pessoas e plantas são bonitas. Concordando com os dois. Pessoas e plantas são bonitas, né? Ou aquela pessoa e aquela planta são bonitas. Independente se isso aqui está no singular ou no plural, o verbo terá que ficar no plural, que é um sujeito composto, e isso aqui vai concordar com os dois obrigatoriamente. Sempre dessa maneira, né? Então, o primeiro caso nosso, ele está relacionado às letras A e B, né? Então, o primeiro caso aqui, ó. Beleza? Primeiro caso relacionado às letras A e B, e o segundo caso é diferente desses dois, por quê? Porque aqui eu tinha dois substantivos e o adjetivo aparecia logo após. Se isso acontece, o adjetivo ou concorda com quem está mais próximo, ou concorda com os dois elementos. Agora, se entre os substantivos e o adjetivo aparecer um verbo de ligação, geralmente é um verbo de ligação, não precisa ser, poderia ser outro verbo, né? Então, geralmente é um verbo de ligação, mas poderia ser outro verbo, e aí, olha, o adjetivo vai concordar com os dois obrigatoriamente. Não é possível concordar com o mais próximo. Perfeito? A regra é essa, já caiu várias vezes em prova de concurso, tanto o primeiro caso como o segundo, então você tem que ficar bastante atento ou atenta a isso aí. Tudo bem? Beleza? Aí eu venho para cá, olha. Ponto 13. Adjetivo antes de dois ou mais substantivos. Aí observa. Ele tem boa memória e raciocínio. Pessoal, memória é um substantivo. Raciocínio, substantivo. Memória é um substantivo feminino. Raciocínio é um substantivo masculino. Só que eu queria que você percebesse o seguinte. Nessa letra A, quem é o sujeito da oração? Ele. Verbo é o verbo ter, olha. Ele tem. Verbo transitivo direto. Ele tem o quê? Boa memória aí, raciocínio. Tudo isso aqui, pessoal, olha, da palavra boa até raciocínio, é o complemento do verbo ter. Isto é, ele é o sujeito, ele tem o quê? Ele tem boa memória e raciocínio. Então eu tenho aqui um complemento verbal. Então a regra é assim, olha. Sempre que você perceber essa sequência aqui, olha, adjetivo, olha o adjetivo aqui. Esse adjetivo antes de dois ou mais substantivos. O que é que vai acontecer?
só concordar com o mais próximo se toda essa estrutura que está aqui, ó, adjetivo, antes e dois ou mais substantivos, funcionar como complemento do verbo. Veja, ele tem o quê? Boa memória e raciocínio. O adjetivo só pode concordar com quem está mais próximo. E Tiago, quer dizer que de maneira alguma a gente poderia dizer aí, ele tem bons memória e raciocínio, concordando com os dois. Não. Ele tem boa memória e raciocínio. Tiago, e se eu quiser dizer que o raciocínio é bom? Bom, aí você pode ou inverter aqui, ele tem bom raciocínio e memória, ou você repetir o adjetivo, né? Ele tem boa memória e bom raciocínio. Ou ainda, existe a possibilidade de você tirar esse adjetivo daqui e jogar para cá. E se você joga aqui, você tem, ele tem memória e raciocínio bom, e ele tem memória e raciocínio bons. Ele tem memória e raciocínio bom, ele tem memória e raciocínio bons. Aí eu posso concordar com os dois, que é essa regra aqui, né? Olha, se a gente volta para cá, Tiago, se você jogar o adjetivo analfabeto antes da palavra pai, como é que fica? Ele tem analfabeto, pai e mãe. Só concordando com o mais próximo. Porque é aquela regra ali, olha. Tudo isso é o complemento do verbo ter. Então ele tem analfabeto, pai e mãe. Concordando só com o mais próximo. Certo? Ou então, se você quiser dizer que os dois são analfabetos, ele tem pai analfabeto e mãe analfabeta. Ou joga o adjetivo para o final e concorda com os dois. Ele tem pai e mãe analfabetos. Aí você tem os jogos que você pode fazer aí com essas palavrinhas. Essa regra aqui, pessoal, é engraçado porque ela cai pouco em prova de concurso. Sorte nossa, né? Porque realmente é uma regra chatinha. Você tem que perceber que tudo isso aqui é o complemento do verbo. Sendo complemento, só concorda com o mais próximo. Beleza? Aí, olha a letra B. Chegou animada a mãe e o filho. Chegou animada a mãe e o filho. Ou chegaram animados a mãe e o filho. Pessoal, mãe é um substantivo feminino. Filho, substantivo masculino. Me diga uma coisa. Qual é a função sintática de a mãe e o filho naquela frase ali? Função sintática. Chegou animada, a mãe e o filho. Chegaram animados a mãe e o filho. Função sintática de a mãe e o filho. Oi? Sujeito de que tipo? Sujeito composto. Só que na verdade o sujeito foi deslocado. A ordem direta dessa frase seria: a mãe e o filho chegaram animados. Eu desloquei a posição do sujeito. Bom, beleza. Mas você já nota nessa letra B que o que está aqui é diferente do que está aqui. Porque o que está aqui, os dois substantivos são o complemento do verbo. O sujeito é esse aqui, ó. Né? Só que aqui os sujeitos são os dois elementos. E se isso acontece e aparece um adjetivo antes, a gramática diz que eu posso concordar com o núcleo mais próximo ou concordar com os dois núcleos. Isto é, chegou animada a mãe e o filho, ou chegaram animados a mãe e o filho. Aí vamos lá. Tiago, se você só concordar com a mãe, o que você quis dizer com isso? Chegou animada a mãe e o filho. A gente sabe que a mãe chegou animada e o filho fez o quê? Chegou com ela. É como se eu tivesse dito ali, chegou animada a mãe com o filho. Chegou animada a mãe acompanhada pelo filho. É o que as gramáticas chamam de concordância enfática. Você está enfatizando a figura da mãe. Chegou animada a mãe com o filho, acompanhada pelo filho. Agora, se você resolve concordar com os dois, é porque você deu ênfase aos dois. Chegaram animados a mãe e o filho. Você concordou com os dois, dando ênfase a esses dois. Eu poderia botar, chegou animada
Pode. Chegou animado, o filho e a mãe só concordando com o filho. Esse caso é basicamente do 12º, só porque o sujeito foi derrotado. Basicamente isso. O sujeito foi deslocado. Se deslocar o sujeito também, Mais ou menos, porque aqui eu não tenho como deslocar, porque entenda, isso aqui não é o nosso sujeito. Isso aqui não é o sujeito, isso é o complemento do verbo ter. O sujeito é esse aqui, olha. É um pouco diferente porque isso aqui é o complemento. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. A ideia é basicamente a mesma. Então vamos lá, só fazendo a revisão aqui para você entender. Nesse ponto 11, eu tenho ali o quê? O mais, o menos, o melhor e o pior, mais a palavra possível. Então, se aparece a palavra possível em uma frase lá da tua prova, está lá fazendo uma questão de concordância nominal. Apareceu a palavra possível, já fica atento. Porque a possibilidade muito grande de que ele coloque relacionada à palavra possível uma daquelas expressões ali. E aquelas expressões, elas podem flexionar. Isto é, eu posso dizer, comprou roupas as mais elegantes possíveis, comprou carros os mais potentes possíveis, comprou carros os mais potentes possíveis. Bom, sempre concordando com esse substantivo. Eu posso concordar? Posso. Mas se eu quiser, segundo a gramática, eu posso aplicar aquelas 4 expressões ali sem flexão. Eu posso jogar na frase sem nenhuma flexão. Então, comprou roupas o mais elegantes possível. A palavra possível sempre concordando com o artigo. E aqui elegantes continua no plural, Continua porque elegantes está caracterizando quem? Roupas. Roupas elegantes. O mais possível, né? Então, comprou roupas elegantes o mais possível, ou comprou roupas o mais possível elegantes, ou ainda comprou roupas o mais elegantes possível. Então, eu posso inverter tudo aí. O que interessa é possível concorda com o artigo, artigo no plural, possível no plural, artigo no singular, possível no singular. Agora, no ponto 12, nós temos 2 casos, né? O primeiro caso é esse, A e B, o segundo caso é esse aqui. Na letra A e na letra B, o que é que aconteceu? 2 substantivos na sequência e um adjetivo logo após. O que é que a regra diz? Ou eu concordo com o núcleo mais próximo, ou concordo com os 2 núcleos. Certo? Aconteceu aqui e aqui. Na letra C, eu tenho 2 substantivos da mesma forma que eu percebi aqui, só que entre os 2 substantivos e o adjetivo, há um verbo. E aí a gramática diz que a concordância desse adjetivo será obrigatoriamente com os 2 elementos. Eu não posso só concordar com plantas dizendo animais e plantas são bonitas. Não posso. Tenho que concordar com os 2 obrigatoriamente. Certo? Bom, no item 13, eu tenho também 2 casos, né? Essa letra A é um caso, o primeiro caso. Na letra B eu tenho o segundo caso. Beleza? Só que na letra A, o que é que aconteceu? Eu tenho um adjetivo antes de 2 ou mais substantivos e toda essa estrutura aqui, funciona como complemento desse verbo que apareceu antes. Se isso acontece, o adjetivo só concorda com quem está mais próximo. Ele tem boa memória e raciocínio, ele tem bom raciocínio e memória, né? Então sempre concordando com o elemento que está mais próximo. E se memória estivesse no plural, ele tem boas memórias e raciocínio, só concordando com o elemento mais próximo, né? Se os 2 substantivos representarem o sujeito da oração e houver um adjetivo antes, ou esse adjetivo concorda com o mais próximo, ou concorda com os 2. Tudo beleza? Certo até aí? Ok? Na apostila de vocês, por favor,